Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para mais uma dica de relatórios no Excel. Hoje nós vamos falar da questão do design, isso mesmo. Muitas vezes você vai pensando assim, como que eu monto um design para um relatório? No vídeo de ontem eu mostrei para vocês algumas dicas e até utilizamos alguns recursos visuais, como o uso de formas, para fazer a composição de um visual de relatório que você poderia entregar para o teu chefe. Hoje a gente vai fazer um relatório mais, como dizer para você, mais um treino, ensinar você a treinar isso e conhecer alguns recursos que podem te ajudar a criar os teus templates, os teus modelos e treinar realmente essa questão do design dentro do Excel para você utilizar no teu dia a dia. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, então vamos lá. Tá vendo esse arquivo aí, ó, essa planilha que a gente tem? Essa planilha, pessoal, é uma tabela bem simples que você mesmo pode desenvolver aí, só para servir de base de dados para a gente treinar. Isso mesmo. Então tem uma aqui, ó, por exemplo, valores, né, ó, aqui, ó, de São Paulo até o Paraná, ó, referente ao ano de 2019, e nós temos valores aqui do ano de 2020. Então essas informações que a gente tem aqui, elas vão servir para a gente montar pequenos gráficos. Esses gráficos vão ter algumas interatividades, mas o propósito não é a análise dos dados. Isso que é importante de dizer. Importante de dizer a você é entender que você vai precisar desses dados, ou até de outro tipo de tabela um pouco similar até com essa, mas os dados é que vão fazer a composição visual dos gráficos para você treinar. O nosso objetivo é mostrar para vocês os caminhos, os atalhos que eu uso no meu dia a dia, até os meus segredos, de como que a gente pode pegar aquele conhecimento que a gente tem, né, que o professor tem, vai passar a você para você melhorar o design dos teus relatórios, dos teus painéis e assim por diante. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, tá vendo aqui, ó, unidade de faturamento? Eu vou fazer um gráfico aqui, ó, somente de 2019. Vou vir aqui, ó, vou pegar e vou fazer um gráfico de colunas. Aí você vai ver, mas o professor ele está pegando aqui, ó, o ano de 2019. É sim, porque sem querer o professor selecionou uma coisa que não devia. Somente isso daqui, ó. Aí eu vou vir aqui no faturamento, ó, vou colocar aqui, ó, faturamento 2019. Tudo bem? Aí eu vou fazer o que depois? Ó? Vou pegar aqui de São Paulo de 2020. Vou selecionar, vou inserir, ó, e vou fazer um outro gráfico. Essa criação do gráfico, tá, pessoal? É somente para a gente ter uma ilustração gráfica do gráfico aqui no Excel, tá? Olha lá, vou colocar, vir aqui, ó, faturamento 2020, é isso? Isso, perfeito. Então a gente tem dois gráficos aqui, não vou nem mexer com eles. Por quê? Porque o gráfico, você já entende que ele é um objeto que você vai utilizar no teu relatório. Mas muitas vezes você fica pensando, poxa, como que eu posso melhorar o design do relatório? Porque a gente não está falando apenas o design do gráfico hoje. A gente quer mostrar para vocês os recursos e até dessas dicas para você começar a treinar, para você sair do zero mesmo, para melhorar os designs nos relatórios de vocês. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição, tem o link para o curso www.cursodeexcelonline.com. Dentro do curso você vai aprender isso daqui e muito mais no teu dia a dia no uso do Excel. Além do que você vai contar com suporte direto comigo para te ajudar no teu aprendizado e tirar tuas dúvidas, né, no Excel aí, nas tuas planilhas, no dia a dia de trabalho. É a primeira vez que chegou no canal? Vem aqui embaixo, clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Então vamos retomar? Vamos lá! Então olha só, pessoal, eu vou criar aqui uma planilha nova, tá? Ó, uma planilha em branco, e essa planilha vai ser a responsável para a gente montar esse design que eu quero, por exemplo, ter aqui para treinar, né? Ou até desenvolver para um cliente, enfim. Mas o que eu noto? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas de montar o design, de escolher as cores, como que faz o uso de formas, de objetos, criar cartões. Muitas vezes as pessoas têm essas dúvidas. Por isso que é importante esse vídeo para você treinar e pegar essas macetes. O primeiro macete que eu vou dar para quem está começando do zero é o seguinte.
Eu já estou com o Google aqui aberto, vou abrir ele novamente, ó. E vou colocar aqui, ó, eu vou lá na pesquisa de imagens, tá? E vou colocar aqui, ó, design relatório, por exemplo, só para você ver. Excel, design relatório Excel. Quando eu clicar aqui, ó, repare que ele apresenta, ó, diversas imagens que vão dar sugestões a você. Apareceu até do professor aqui, ó, super dica, relatório visual e design. Depois, quem quiser assistir esse vídeo, assiste aí, tá? Mas ele tem diversos designs. O que eu sugiro? Você olha isso e fica pensando, poxa, como que eu vou montar o meu design do meu relatório? Como que eu vou montar o meu painel? Eu olho isso daqui e falei, ó, legal, mas eu tenho dúvida de como fazer isso. É normal. Ah, eu vejo que, por exemplo, deixa eu ver se tem um aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, né? Como que eu faço esse menuzinho aqui para colocar do lado e depois a parte do gráfico? Olha só. Por mais que sejam até de outras pessoas que a gente está exibindo aqui, isso aqui tem que servir para você ter uma ideia de como que você pode desenvolver. Olha só, 43 ideias, tá? Essas ideias, vou até clicar aqui, ó. Deixa eu ver se vai carregar para vocês. Olha só, tem diversos aqui, ó, designs, né, ó. Olha só, tem diversos, gente. E isso vai te ajudar no que você deve estar pensando. Poxa, como que eu vou dispor os dados? Isso mesmo, né? Como você faz essa disposição dos dados? Outra dica que eu vou dar para você é o seguinte, vou fechar aqui, ó. E às vezes você fala, poxa, eu não quero pegar de um colega aqui do Brasil, não tem problema. Eu vou te ensinar você a fazer agora o seguinte, ó. Design, você vai escrever report, né, ó, Excel. Escreve em inglês. Ou ainda tem aqui, ó, Excel Report Design Ideas. Olha que bonitinho, ó. Clicou, ó. Ele vai trazer lá de fora para vocês alguns sites e imagens que você vai olhar e falar, puxa, eu gostei disso daqui, vou tentar fazer. É isso mesmo que a gente quer. Que você olhe, tente desenvolver e você vai ver que as cores, por exemplo, ó, vou pegar esse daqui, ó. Olha só. Tem um colega aí, não vou agora lembrar o nome, já fez um parecido com esse design aqui, ó. Deixa eu ver se tá o design, a imagem aqui, ó. Aqui, ó. Ó a imagem. As cores até, né? Eu acho que ele já fez até um vídeo no YouTube parecido com isso daqui, tá? Mas vamos lá. Mas o que é interessante, você ter essa noção, né, de como que você pode dispor os dados ali. Olha esse cabeçalho aqui, ó, por exemplo. Você vai falar, poxa, é difícil fazer um cabeçalho desse? Não, não é difícil. É você treinar, tá? Ó, vou vir aqui, ó. Olha lá, um relatório. Aí, olha lá o design aqui, ó. Ó que bacaninha. Parecido com aquele que você acabou de ver, né, ó. Olha só. Ah, professor, o pessoal copia e cola. Depende, tá, gente? Tem gente que desenvolve, né? Eu gosto muito de pegar isso aqui, então o que o pessoal chama de insight, né? Insight. Aí tive uma brilhante ideia, mas a gente se baseia na ideia do próximo, tá? Então, olha lá, ó, tem diversos modelos, né? Ó, olha isso daqui bacana, ó. Você vai falar, puxa vida, esse daí eu gostei, professor. Você gostou? Tenta desenvolver um igual, você está treinando. Não, você não vai fazer, vou fazer uma ação de copiar e colar. A única coisa que eu falo para você é para você não entregar para o cliente aquele modelo que você pegou, tá? É para você fazer o quê? Você servir de referência para você ter uma ideia e aí você desenvolver. Olha esse daqui outro, ó. Tons mais escuros, né, ó. Ó que bacana. Vou clicar na imagem, vamos ver se carrega aqui pra gente ver, ó. Ó lá. Tá carregando, ó, um dashboard, né? Deixa eu permitir aqui, pronto. Olha lá que bacana, ó. Isso serve para você ter ideias. Não é para você copiar, colar, fazer igualzinho e depois entregar para o teu cliente. Isso não, jamais. Isso é para você ter ideias e você desenvolver, entender um pouco da parte de cor. Então, antes de você, por exemplo, fazer uma prova, você não tem que estudar um conteúdo, você vai fazer aquele conteúdo igualzinho, só se você colar, né? Você vai escrever talvez a resposta do modo que você entendeu. E aqui, isso que a gente está aprendendo é a mesma coisa. Olhei isso aqui, gostei. Bom, vou tentar fazer. Faz igual. A hora que você for desenvolver para um outro cliente, eu sugiro, desenvolva 2 ou 3 com outras ideias, para depois você pegar, puxa, gostei desses conceitos, vou tentar desenvolver o meu. E aí você desenvolve aquele para entregar para o cliente, tá bom? Mas olha que bacana aqui, ó. Bem interessante, não é? Então isso, pessoal, dá noção para você entender como que você desenvolve. Eu quero ver se dá mais claro. Ó, vamos pegar esse mais claro. Isso aqui foi feito no Power BI, né? Ó. Deixa eu ver se carrega aqui, ó. Olha lá, ó. No Power BI, por exemplo. Pode ser, você pode tentar desenvolver? Lógico que pode tentar desenvolver esse modelo, esse visual lá, ó.
Tem outros aqui também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó lá. Aqui, ó, ó, aqui, ó, uma coisinha de certo e errado num relatório, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tinha, ó, esse daqui, ó, um visual mais limpo, ó. Vamos clicar nele, ó. Você vai ver que é um visual um pouco mais limpo, mas, né, ó, dá para você entender, ó, os gráficos, os visuais, para você criar, né? Então, quando você está fazendo esse tipo de ação, você não está copiando, você está olhando, entendendo para você depois começar a desenvolver, tá bom? Então vamos agora voltar lá, vou voltar aqui no Excel. E aqui no Excel, primeira dica que eu vou dar para você, você vai clicar aqui, ó, bem aqui nesse cantinho, acima do 1 e ao lado do A, ele vai selecionar a planilha inteira. Aí você vai vir aqui na largura, ó, você vai diminuir, ó, por volta de 22, 20 pixels, tá ótimo. Ele vai transformar em pequenos quadradinhos. Por que esses quadradinhos? Esses quadradinhos fica fácil de você manipular objetos. Segura o Alt, clica e arrasta num objeto, você consegue fazer o alinhamento dele melhor, seguindo as linhas de grade da tua planilha, tá bom? Agora eu vou vir aqui, ó, inserir ilustrações e vou começar a dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, tá vendo essa forma aqui, ó? Essa forma eu uso bastante. Tem diversas. Então vamos fazer a suposição que você quer desenvolver um que tem um menuzinho aqui do lado. Eu vou pegar aqui, ó, um retângulo e vou fazer um retângulo aqui, ó. Ok? Eu vou pegar ele aqui, ó, deixar um retângulo aqui. Tá bom? Então aqui vai ter um retângulo no nosso painel. Ok, ó? Aí você pensa, poxa, mas aqui vai ser a área de gráfico. Beleza. Pega esse retângulo, dá Ctrl D no teclado que duplica ele, e a tua área de gráfico, aí você já vai olhando, opa, eu vou trabalhar aqui, ó, tá? Opa, aqui, pronto. Aí você vai lá, vou aumentar, ó, até aqui. Enfim, aí você escolhe como que você vai aumentar, tá bom? Ó. O que é isso que a gente está montando? Isso daqui, pessoal, seria um mockup estrutural do teu painel, da parte que você pretende exibir os dados. Não estou nem falando de cor ainda, tá? Só estou mostrando esse desenho visual do que você pode trabalhar. Aí depois, deixa eu trazer para cá, ó, pronto. Você olha assim, ah, legal, bacana. Aqui em cima eu quero colocar o cabeçalho. Bom, vamos deixar o cabeçalho daqui a pouco. Aí você olha isso, você vai falar, poxa, eu vou encolher aqui e vai ter mais um espaço. Beleza, o que você pode fazer? Você pode aumentar, né, ó. Traz aqui, ó, até aqui a parte de baixo. Vem aqui, ó, traz até a parte de baixo. Prontinho, ó. Aumentar um pouquinho mais aqui, ó, ocupando até aqui. Eu acho que tá ótimo. Pronto. E aqui em cima a gente vai ter uma área de cabeçalho. Essa área de cabeçalho, normalmente, pessoal, às vezes eu aplico aqui na célula, mas eu posso utilizar também uma forma para desenvolver. Mas vamos imaginar o seguinte, você desenvolveu isso, você sabe que aqui vai ter um menu, ok? E aí você fala, poxa, mas e o fundo? Aí você já começa a ir para um outro ponto, que são a combinação de cores. Quando a gente pensa nas cores, ok? A gente tem que pensar, poxa, o que meu cliente quer? E o que eu posso entregar de informação visual em cores? Eu sempre sugiro para trabalhar, pessoal, com 3 cores é o suficiente. Ou 3 cores que podem até trabalhar em tons de cores dessas 3. Por exemplo, vou trabalhar no azul, no preto, e com essas cores eu vou levar até o tom de cinza, um azul mais claro. Perfeito. A empresa que eu trabalho trabalha com vermelho. Bom, vermelho vai depender muito da empresa. Se a empresa tem necessidade de fazer uma indicação de um KPI, de um indicador, fazer uma sinalização no gráfico de um maior valor, menor valor, você vai ter que achar outras cores para combinar. Quando eu falo de cores para combinar e fazer esse tipo de sinalização, a gente tem na internet algumas ferramentas que podem te ajudar a escolher uma paleta de cores para você utilizar na criação de um painel no Excel, ou, por exemplo, na criação do teu relatório, tá bom? Então, olha só, fiz isso, aí você vai pensar, poxa, como que eu vou combinar a cor? Vamos lá, ó. Vou abrir a internet, vou pegar aqui o Google de novo, vamos pegar aqui, ó, imagens não, agora eu vou utilizar o Google mesmo, vamos pegar o Google aqui, e vamos colocar aqui, ó, quer ver, ó? Adobe Paleta de Cores. Quando eu faço isso, ele vai trazer aqui, ó, alguns sites. Ele vai ter esse aqui, ó, coloradobe.com, gerador de paletas de cores, ok? Esse gerador de paletas de cores é uma das formas que você pode combinar cores
com a ferramenta, tá? Deixa eu fechar aqui, pronto. Opa, ó, olha só, isso aqui que é ruim, né? Deixa eu dar um Ctrl menos. Pronto, agora desabilitei. Pronto. Aqui, ó, olha só, ele está montando uma paleta de cor. Ele está trabalhando, ó, com o modo análogo. Ele tem o monocromático e tem a tríade, tá? Ó. Então, conforme você escolhe, né, ó, ele vai montar aqui paletas de cores. Ok, ó, olha só que bacana. E tem até o personalizado aqui. Vamos pegar o análogo. Análogo não, vamos pegar o tríade. O tríade trabalha com 3 cores, levando aos seus tons. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar ela, ó, e arrastar, ó, ele que está montando para mim, ó, a melhor paleta de cor, ó, que vai combinar nesse esquema de tríade. Por exemplo, meu painel vai utilizar o roxo, esse tom de amarelo e esse daqui. Isso combina, tá? Então você não precisa ficar preocupado que não vai combinar, vai combinar sim, tá? Vou pegar, por exemplo, trabalhar com verde aqui, ó. O que ele vai me sugerir do verde, ó? Nessa paleta aqui, ó. Olha só. Ele vai fazer essa combinação de cor para a gente trabalhar com a paleta. Ou aqui, ó, você tem aqui, ó, as cores que você pode visualizar aqui na parte superior, tá bom? Ele tem aqui o monocromático, que eu acho que é o que às vezes a gente mais gosta, né? Eu gosto bastante de trabalhar com monocromático, ó. Quando eu venho aqui, ó, eu levo, ele me monta a paleta que é para aquela sugestão de cor. Olha só que interessante, ó. Olha que bacana. Então você não precisa ficar preocupado, né, eu tenho que combinar a cor. Não, você vem aqui, você escolhe aqui, ó, uma das opções de harmonias de cores, e aí depois você vai mexer, ó. Olha lá, tríade de novo, ó. Complementar, ó. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Ele que monta a paleta para você, tá? Então essa daqui é uma dica que eu acho interessante para você conhecer no Excel e para você poder, por exemplo, entender, vou utilizar essa daí. Pode utilizar sem nenhum problema, tá? Ó, aqui, ó. Você olha assim e fala, puxa, professor, o senhor já manja disso, não é que eu manjo, que a gente às vezes usa essas ferramentas, tá? Ó, tô mexendo na paleta, ó, para buscar aqui alguns tons de cores diferentes do que a gente está habituado, só para você ver, ó. Aqui, ó, montei a paleta, né, ó. Aqui, ó, tons de azul. Só que olha só, você está começando. Isso aqui é uma dica, tudo bem? Vamos imaginar que lá no Excel você tem aqui, ó, o recurso da paletinha de cor. Essa paletinha de cor, muitas vezes você fica imaginando, poxa, professor, o Excel tem essa paleta de cor, por que eles fizeram isso? Para facilitar para você, essa que é a verdade. Aqui ele já tem algumas combinações de cores, por exemplo, nos tons monocromáticos, tá? Ó. Então, por exemplo, você quer trabalhar com azul, ó, você tem aqui, ó, 5 sugestões de azul, 5 sugestões de amarelo, de cinza, de laranja, azul mais escuro, mais intenso, um azul mais acinzelado, né? Ó. Olha lá, indo para o cinza até chegar no branco. Então você poderia até utilizar o próprio Excel para trabalhar com esse esquema de cor, ok? Essas cores vão te ajudar a criar um painel que talvez vai ter um padrão de cor mais interessante. Aqui, ó, eu vou trabalhar no esquema de cinza para o azul, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, ó, a nossa área aqui, vou selecionar, ó, essa área de fundo, página inicial, vou vir aqui, vou pintar, ó, de um tom de cinza, ó, tá bom? Cinza um pouco clarinho, não vou colocar um cinza um pouco escuro não, claro. Aí aqui nesse menu, eu vou lá, ó, página inicial, nessa área aqui que eu vou colocar, por exemplo, um tom, ó, um outro tom cinza azulado, tudo bem? Aí aqui ao lado, vou lá, ó, pegar, eu vou colocar, por exemplo, um cinza um pouco mais escuro, poderia ser um cinza um pouco mais escuro ou um outro nível, ó, de cinza azulado, olha só. Aí você olha assim, poxa, tá ficando diferente. Isso mesmo, eu quero que fique diferente. Aí eu vou clicar nessas formas, eu vou lá no formato de forma, contorno da forma, vou deixar, ó, sem contorno. Vou clicar nesse outro, formato de forma, também sem o contorno. Aí entra uma outra dica para você. Ele tem aqui, ó, efeitos de forma. Eu vou dar uma dica bem interessante. Sempre que você for trabalhar com esse recurso, ele tem diversos aqui, mas o que você vai mais utilizar
é o sombra, porque quando eu uso sombra, olha o que ele faz, ó, na forma. Ele coloca um efeito de sombra na forma, ó, dando um aspecto, às vezes, mais interessante. Olha que bacana, ó. Vou lá no sombra, ó, aplico ele, e aí ele aplica ali pra gente o objeto, né, ó, deixando com esse aspecto visual um pouco diferente. Bom, mostrei isso para você, você está falando, puxa, tô aprendendo, beleza, né? Vamos pegar a planilha 1. A planilha 1 tem o primeiro gráfico, ó. Vou pegar essa aqui, ó, Ctrl X, eu vou lá na planilha 2, vou dar um Ctrl V, ó. Colei o gráfico aqui. E vou posicionar o gráfico numa área que eu quero, por exemplo, nessa área, tudo bem? Aí eu vou lá de novo, planilha 1, vou pegar o outro gráfico, Ctrl X, planilha 2, vou vir aqui, ó, Ctrl V, colei, né, ó, e vou também, ó, movê-lo, tudo bem? Aí tô com os gráficos aqui. Agora, vamos dar uma melhoradinha nesses gráficos? Você pode pegar o design, você pode pegar aqui, ó, unir um dos estilos se você desejar, tá bom, ó? Tem diversos, ok? Aí vou vir aqui no layout, ó, vou deixar um layout um pouco mais limpo. Vou tirar aqui a opção, ó, da série de dados e vou fazer o mesmo ajuste no outro gráfico, ó. Limpei, vou vir aqui, ó, vou tirar faturamento que na legenda não precisa, aqui também não, beleza. Então vamos pegar agora aqui, ó, formatar, design, vamos pegar aqui, ó, se eu não me engano, é o estilo, esse estilo aqui, eu acho que é esse. Vamos lá, eu não lembro agora qual que é o estilo, esse estilo qual que era? É o 7, então vamos vir aqui. Vamos mudar o estilo dele para o 7, que é esse daqui. Aí vou lá, ó, no layout, dou uma limpada no layout dele, ó. Vamos apagar. E aí eu tenho dois gráficos aqui. Vale lembrar que os gráficos só são representações para a gente ter uma ideia de como que vai ficar a disposição gráfica, tá bom? Aí, por exemplo, olha, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou aumentar um pouco mais, ó. Até aqui, vou diminuir a altura. Vou deixar aqui por enquanto. E o outro, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Vou deixar aqui na parte inferior, vou trazer até aqui do lado, vou tentar aqui acertar a altura, ó. Só servindo para uma representação visual, isso que é importante de dizer, tá bom? Os dados, essas coisas a gente não está olhando, tá bom? Mas serve para termos o entendimento de como que vai ser distribuída a informação do relatório aqui, tá bom? Ó lá. Aí, por exemplo, vou fazer aqui outro serviço de configuração, que vamos imaginar que você não quer esse fundo. Você quer um fundo diferente. E a fonte, você não está gostando da fonte. Vem aqui, ó, caixinha de fonte Segoia UI. Usa a fonte Segoia UI que você vai ver que vai dar uma diferença boa. Diminui o tamanho não. Eu acho que diminuir o tamanho da fonte não vai ser legal não. Pronto, deixa assim. Vamos pegar aqui a outra, ó, o outro gráfico, página inicial. Vamos tacar Segoia UI, ok, ó. Aí eu vou clicar nos rótulos, página inicial, vou diminuir um pouquinho mais, ó, só para encaixar visualmente aqui, ó, tá bom? Pronto. Encaixamos visualmente aqui as informações, tudo bem? Esse título, pessoal, eu poderia, ó, movê-lo para cá. Olha lá, o faturamento vou trazer também aqui para cá, ó. A gente pode deixar por enquanto nessa estrutura, não tem problema algum. Mas eu falei para você do fundo. Esse fundo, olha que interessante, vou vir aqui e aí ele tem o recurso sem preenchimento. Olha como ficaria sem o preenchimento. Você vai falar, poxa, não gostei. Não tem problema, clica nele. Você pode mudar a cor do preenchimento para um outro tom, ó. Por exemplo, para você acertar essa composição visual que você vai achar mais interessante para apresentar, né? Ó. Olha que bacana. Tem diversas. Isso que é importante de dizer, ó. Então, por exemplo, vou colocar um tom mais escuro. Fica à tua vontade. Mas aquilo que você fez ali, faça para o outro também, ó. Vamos lá, ó, formatar, vou aplicar, ó, pronto. Vamos tirar o contorno e vou vir aqui e vou tirar o contorno também, ó. Ó lá, vamos tirar o contorno aqui das informações. Aí você olha e fala, poxa, já está diferente, isso mesmo. Você não está entregando apenas dois gráficos, nada, você está montando uma composição visual para entregar para um chefe, para apresentar em uma reunião, que muitas vezes a gente acaba
não dando esse foco, né, no objeto quando a gente pretende entregar do melhor modo. Aí, por exemplo, essas barrinhas aqui, ó, do rótulo, vou vir lá no formatar, vamos dar o preenchimento, ó, vou colocar aqui, ó, um preenchimento mais claro, ó, só para você ver, ó, que vai dar um contraste ali de cor e fica às vezes interessante, olha lá que bacana. Agora eu vou pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o inserir, ilustração, formas, vou pegar uma caixa de texto e vou colocar aqui, ó, relatório de faturamento de vendas. Tudo bem? Vou selecionar, página inicial, vou mudar a fonte, ó. Colocar Segoe, vou aumentar o tamanho dela, ó. Colocar em negrito. E aí, eu, por exemplo, posso posicionar, ó, nessa parte aqui superior. Tudo bem? Olha lá, ó. Aí, por exemplo, eu posso pegar aqui a linha 2, ó. Eu vou selecionar a linha 2 até o final, ó. Vamos pegar aqui, vamos pintar ela também, ó. Vou pintar aqui, ó, num tom de cor, ó. E aquela caixinha, eu vou mudar a cor dela agora para um outro tom no texto. Por exemplo, um tom mais branco. Vou aumentar a largura da altura, ó. Aí a linha 3 e a linha 1, eu vou diminuir um pouquinho elas, fazendo essa manipulação, para a gente ter um cabeçalho, às vezes, mais interessante nessa composição visual. Olha que bacana. Então isso que você está aprendendo, né, comigo agora aqui, são as dicas que eu deixo para você entender como que você pode, né, ter uma estrutura melhor para pensar na criação de um relatório. Porque muitas vezes você tem esses objetos, mas você não sabe trabalhar, você não tem, por exemplo, a questão da cor, né, que às vezes o pessoal fala, professor, eu tento aplicar com cor, mas eu não me dou muito bem com as cores. Professor, eu tento aplicar aquele efeito 3D, mas não fica legal. Isso que você está vendo são as dicas que eu estou trazendo a você para facilitar o uso desses recursos, para te ajudar realmente a aprender como desenvolver isso de uma forma melhor, ok? Tá vendo esse título aqui, ó? Deletei ele, tudo bem? Aí eu vou pegar, ó, essa caixinha que eu fiz, eu vou dar um Ctrl D, vou colocar aqui, ó, e vou mudar agora aqui, ó, vou colocar, ó, faturamento de vendas 2019. Vamos vir aqui bonitinho. Vamos mudar, aplicar uma cor de fundo. Ó. Vou aplicar, ó, no mesmo tom de cinza. Entretanto, vou diminuir. Ó. E aqui no nosso gráfico, olha só, eu vou diminuir um pouquinho a altura dele. Vou trazer essa informação para cá, ó, fazendo parte, ó, da composição visual. Ficando um pouquinho diferente. Ctrl D, vou duplicar. E vou fazer o mesmo truque, essa mesma dica que eu passei ali aqui, ó. Só que aqui não é 2019, aqui é 2020, tá? Vamos diminuir um pouquinho a altura. Vou levar aqui, ó, a informação do rótulo um pouquinho mais para baixo. Eu vou clicar aqui no rótulo do eixo, diminuir um pouquinho e colocar no negrito, tá? Ó. Vou lá fazer a mesma coisa aqui no outro gráfico, levar um pouquinho mais para baixo. Aí eu vou clicar nela. Colocamos no negrito e tiramos um pouquinho do tamanho. Olha só. Não fica diferente? É isso que eu quero que você entenda. Que às vezes você está tão habituado a entregar relatórios de uma forma muito simples e às vezes aquele simples se torna cansativo, tá? E isso que você está aprendendo comigo é tudo questão de treino, tá bom? Vamos imaginar agora que você quer fazer, por exemplo, um relatório, nesse relatório que você está montando, apresentar os resultados, por exemplo, o maior valor e o menor valor de cada ano. Então, olha lá. Ó. Vamos fazer aqui, ó, maior valor e menor valor. Tudo bem, ó? Aí eu vou colocar aqui, ó, igual máximo. Vou fazer primeiramente do 2019. Vou selecionar aqui, ó. Tudo bem? Ó, somente os valores de 2019. Ele vai me trazer o maior valor. Tudo bem? Vou até colocar aqui, ó, 2019, tá? Aí aqui eu quero saber o menor valor, ó, mínimo. E vou selecionar as informações do ano de 2019. Pronto, 2019.
O mesmo conceito eu vou trazer para o 2020. Vou pegar aqui, ó, colocar, só que vou mudar o intervalo, né? Vamos pegar aqui, ó. O intervalo agora vai ser esse aqui, ó, de 2020. E esse outro também. Vale lembrar que isso daqui, pessoal, é somente meramente ilustrativo para você treinar, ok? Então esse aqui é o valor de 2020 e o valor de 2020. Tudo bem? Então a gente tem maior e menor valor de 2020. Vamos imaginar que você quisesse também exibir o total. Ok? Aí você faria o que é igual a soma. Seleciona os valores aqui do ano de 2019. E depois você faz aqui o total também de 2020, igual a soma. E seleciona, né, ó, os valores da área de 2020. Tá bom? Olha lá. Com base nisso, você tem agora ilustrações, né, que você pode pensar em aplicar no teu relatório, para ilustrar um pouco melhor essas informações. Então vamos lá na planilha? Olha só, vou vir aqui, ó, pegar esse objeto, não, acho que eu vou pegar esse objeto sim, vou dar um Ctrl D nele, vou trazer aqui para o lado, vamos ajustá-lo ao tamanho da área de cada um dos gráficos, tudo bem? Porém, o padrão de cor que a gente vai utilizar aqui, ó, essa corzinha que a gente tem aqui, ó. Então vou lá no formato de forma, preenchimento, aí eu vou pegar, ó. Por exemplo, se não me engano é esse aqui, ó. Pronto. Vou dar um Ctrl D. E vou levar o outro aqui para a parte superior, ó. Aí também a gente fazer o ajuste. Se você ver, ele está com o efeito 3D, né? Ó. Se quiser aplicar o efeito 3D no gráfico, ó, seleciona o gráfico. Vai lá, ó. 3D não, efeito de sombra, perdão. Ó lá, ó. Você pode aplicar a sombra também para você ver como que vai ficar, tá? É que eu não tinha mostrado ali porque eu não tinha pensado na ideia do cartão. Pensei na ideia do cartão agora. Olha só. Então você pode sim também pensar nessa ideia de você trabalhar com o cartão, né, para ilustrar e aplicar esse recurso também aí do efeito de sombra, tá? Vai da tua criatividade. Mas nós temos duas áreas aqui para fazer a inserção desses cartões. Bom, vou pegar aqui, ó, essa caixinha de texto, vou dar um Ctrl D. E vou colocar aqui, ó, resumo de dados. Tudo bem? Vamos tirar um pouco o tamanho, que eu acho que está muito grande. Página inicial. Um pouquinho mais, vamos lá. Vamos agora aqui no resumo de dados 2019. Ok, ó? Aí essa caixinha eu vou dar um Ctrl D. E vou levar aqui para a parte inferior e vou colocar, ó, 2020. Tudo bem? Agora a gente faz as informações que a gente quer, ó. Vou pegar essa caixinha de novo, Ctrl D, vou tirar um pouquinho do tamanho dela agora, do texto, né, ó. Vou ajustá-la na largura da forma. Página inicial, vou centralizar, ó, e alinhar ao meio. Vou tirar da função de negrito. E vou colocar aqui, por exemplo, maior faturamento. Ctrl D, dupliquei, já vou levar lá para a parte de baixo. Ó. Ctrl D. Aqui para a parte inferior, demais, mas não tem problema, vou levar lá para cima. A gente vai ter o maior faturamento e vou colocar aqui também o menor faturamento. Ok? Aí a gente posiciona. Deixa eu voltar aqui. Ctrl D. E a gente coloca aqui, ó, menor faturamento. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl D para duplicar. Vou colocar agora aqui, ó, uma outra caixa e vou fazer o vínculo. Como que eu faço o vínculo dessa caixa de texto com uma informação de valor? Eu vou vir aqui no FX, sinalzinho de igual, planilha 1, vou pegar o maior valor de 2019. Vou dar um Enter, ó, prontinho. Ctrl D, dupliquei. Vou levar aqui para a parte inferior e agora eu vou colocar o outro valor, ó. Vou lá, ó, igual, clico na planilha 1, o menor valor
de 2019. Vou dar um Enter, prontinho. Ctrl D, dupliquei, vou colocar um aqui, Ctrl D, dupliquei e vou colocar o outro aqui, tá bom? Agora, olha lá, ó. Este outro valor não é do ano de 2020? Vou lá no FX, sinalzinho de igual, planilha 1, o maior valor. Vou dar um Enter, prontinho. Vou vir aqui, vamos lá, ó. FX igual, planilha 1 e clico aqui no menor valor. Vou dar um Enter, ó. Prontinho. Vamos ajustar agora para combinar essas cores, né? Página inicial. Vou aumentar um pouquinho o tamanho, né, ó. Colocar na cor clara, mas eu vou colocar em negrito. Aí eu clico no pincelzinho e clico no de baixo. Deixa eu agora travar aqui, ó. Pincelzinho, pincelzinho. E aí nós temos agora, ó, mais essas informações que podem ilustrar um pouco melhor, tá? Aí aqui, por exemplo, eu vou clicar nessa caixinha. Ele está usando, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, um outro tom. Esse vai ficar muito escuro. Eu acho que vou deixar assim mesmo, sem... Deixar assim mesmo. Vamos deixar assim por enquanto que tá... Pelo menos não tá atrapalhando tanto. Essa outra aqui, ó, eu vou mudar. Essa aqui é o resumo de dados, eu vou colocar, ó, no mesmo tom de cor que a gente está trabalhando as outras ali, ó. Ó, pincelzinho. Vou colocar aqui também o resumo de dados 2020 e 2019. Deixa eu ajustar aqui para caber dentro certinho. O professor tem um hábito aqui de fazer tudo no olho, tá, gente? E isso às vezes não é muito agradável, né? Fala, professor, eu não consigo acertar tanto igual o senhor, né? Por causa da questão, às vezes, de prática com a ferramenta, né? Como o professor já trabalha há mais de 20 anos, ele tem um pouquinho mais de prática para acertar esses tamanhos, né? Essa distribuição. Mas o certo seria você utilizar as ferramentas, quando você clica numa forma, por exemplo, ó, deixa eu levar isso aqui até um pouquinho mais para cima, eu vou deixar bem aqui em cima, ó, que ela não está na posição que eu quero. Ó lá. Quando você clica na forma, você tem aqui o recurso de avançar, de recuar, e tem o recurso de alinhamento, que você pode distribuir um pouco melhor esses dados, né, ali, tá bom? Mas olha só, como que está o relatório para a gente ter uma visão geral, tudo bem? Aí você vai falar, mas Michel, lá na planilha 1 você fez o total, por que você não ilustrou o total ainda aqui? Eu não ilustrei por causa que ainda estou pensando na disposição dos dados. Michel, e esse menuzinho que o senhor fez aí? Vai ficar assim, não tem nada? Calma, você já vai ver o que a gente vai fazer com esse menu que eu acho que é importante. Mas vamos lá, a gente precisa ilustrar o total, correto? Do faturamento de vendas do ano de 2019 e do ano de 2020. Como que a gente pode fazer isso? Também com a mesma dica que eu acabei de mostrar. Vou pegar uma das caixas aqui, ó. Essa daqui não. A grandona não. Vou pegar... eu acho que vou pegar a grandona. Vou dar um Ctrl D nela. E vou colocar aqui na parte superior. Tá, ó. Uma aqui e a outra. Vou dar um outro Ctrl D. E a outra aqui, ó. Ok, ó. Se você ver, já ficou um design um pouquinho diferente do que você está acostumado. É isso que a gente quer, que você não fique acostumado apenas ao mesmo tipo de design. Vou pegar aqui uma das caixas de texto. Ctrl D, essa aqui é de valor, né, ó, que eu dupliquei, vou colocar aqui. E vou pegar um outro Ctrl D, duplicando e colocando a outra aqui, ok? Vou pegar uma dessas menores, Ctrl D, vou colocar aqui, Ctrl D, vou colocar a outra aqui. Aí a gente vai mudar, ó. Vou colocar aqui, ó, faturamento 2019. Faturamento 2020. Tudo bem? Vamos apagar aqui, ó. E aí a gente faz o vínculo. Vou vir agora aqui. Olha lá. Igual. Vou lá na planilha 1. E vou pegar, ó, o faturamento de 2020 foi esse. Agora eu vou vir aqui na outra, ó, pincelzinho, já vou aproveitar para distribuir aqui.
E aqui a gente faz, ó, igual, vou na planilha 1, vou pegar agora a informação de 2019. Pronto? Pincelzinho, mais um elemento ali definido nessa configuração visual e ocupando um espaço que a gente pode utilizar. Agora aqui, ó, eu vou fazer um outro ajuste, aumentar um pouquinho mais. Aqui um pouquinho mais, tudo bem? E aqui está, por exemplo, faturamento de vendas, né? Aí alguém vai falar, mas Michel, se a gente aumentar esse gráfico aí, ó, para ocupar esse espaço aí em cima, ó, é uma possibilidade que você pode fazer, tá? Não sei se vai ficar esteticamente muito interessante, mas vamos deixar assim, ó, ok? Por quê? Porque aqui eu vou colocar uma segmentação de dados, né, para a gente fazer uma pequena simulação. Só que essa segmentação de dados ela não vai inferir aqui na tabela, tá? A tabela eu utilizei aqui os valores do ano de 2019, 2020, né, ó. E aqui eu vou fazer uma brincadeirinha. Eu vou vir aqui no desenvolvedor, inserir, eu vou pegar aqui uma caixa de combinação, ok, ó. E essa caixa de combinação eu vou configurar. Eu vou colocar alguns valores aqui ao lado, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, Pedro, Ana, José, Lucas. Tudo bem? E aí essa caixinha eu vou configurar, ó, botãozinho direito, formatar controle, intervalo de entrada, ó, vou selecionar os valores, vínculo de célula, vou vincular uma célula qualquer aqui, ó. Pronto. Isso daqui me permite apenas fazer essa brincadeirinha de interatividade, ó. Quando eu escolho, ó, uma das pessoas, ele automaticamente gera os valores. E eu vejo a manipulação acontecendo na área da tabela, tá? Na área da tabela não, na área de painel, né? Ó. Então eu vou ajustar agora aqui, ó, por exemplo, a altura, né, ó, da informação do gráfico que eu já vi. Opa, se estiver muito lá em cima, vai ficar sobreposta, né? E aqui eu posso, ó, fazer essa manipulação. Então essa área que você achou que, às vezes, poxa, vai ficar vazia? Não, não vai ficar vazia. Você pode fazer isso para dar uma ideia, né, ó. Quer ver, ó? Gestor responsável. Vamos selecionar, colocar aqui no outro tom de cor, né? Ó. Diminuir um pouquinho o tamanho. E aí a pessoa sabe que ela tem que vir fazer o quê? Escolher o gestor responsável para fazer a manipulação. Então agora, olha só como ficou. Vou encolher. Então quando a pessoa vem aqui, ela escolhe, automaticamente o painel, esse relatório, né, está sendo gerado ali. E isso é uma composição visual que você está aprendendo com os recursos. Como eu falei para você, você precisa treinar. Então isso que você está fazendo é um treino para melhorar os seus conceitos. Tudo bem? Essa parte aqui seria, por exemplo, um menuzinho que poderia envolver uma segmentação ou poderia ser um menu de acesso a outra planilha, tá? Então aqui, por exemplo, vou chamar aqui, ó, de unidade 2. Unidade 2? Unidade 2 não, vamos chamar de estoque, vai. Vou colocar ó, faturamento do estoque. Vamos colocar estoque. Aqui eu vou colocar, ó, vendas, tá? Vou arrastar aqui para o lado. Vamos colocar aqui, por exemplo, ordem de serviço. Enfim, só para ilustrar agora um outro conceito que você pode pensar. Então, por exemplo, esse aqui é o vendas. Vamos pegar aqui, ó, essa caixinha, vou dar um Ctrl D nela, dupliquei. Vou trazer para cá, ó, mas eu vou mudar a cor. Vou colocar uma cor clara. Vamos tirar, ó. E aí, por exemplo, aqui eu vou clicar, ó. Aqui vai ser um menu, né? Vai ser o estoque. Ctrl D. Opa, Ctrl D não. Vou fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V, porque o Ctrl D vai duplicar bem em cima ali e não quero. Estoque. Aí a gente vai ter aqui, ó, a ordem de serviço. Faltou vendas, né? Ordem de serviço. E depois o vendas. Vou ter que mudar a ordem aqui que não ficou legal, tá? Então você poderia pensar aqui no menu de acesso, né, para essas opções. Então, por exemplo, a pessoa quer ir para o vendas, ela vai ter que clicar no vendas, tá?
Quer ir para o estoque? Vai ter que clicar no estoque, fazer um hiperlink entre essas opções para navegar entre os relatórios que você fez. Olha que bacana. Então isso que você está vendo comigo, né, pessoal, que eu estou trazendo para você hoje, né, são dicas, são recursos que você pode pensar em aplicar. Eu poderia ficar aqui, pessoal, horas e horas falando disso tudo com vocês. É isso que é importante de dizer. Ó, vou selecionar aqui, ó, Ctrl C, eu vou lá no estoque, ó, vou dar um Ctrl V, colei, e vou agora, ó, distribuir para cá, ó, tá, ó. As informações não vai estar no mesmo alinhamento, tá, gente? Como eu falei para vocês, é questão de tempo mesmo. Vou deixar aqui, ó. Mas a gente faria um menu aqui de acesso para as pessoas poderem navegar. Então, por exemplo, aqui, ó, botãozinho direito, vou fazer o link, ó, inserir link, colocar neste documento com a planilha de vendas. Aqui, ó, botãozinho direito, hiperlink, vou fazer o link com estoque. E aqui vou fazer o link com ordem de serviço. Ó. Link, inserir link, ordem de serviço. Tudo bem? Então, se eu clicar no estoque, fui para o estoque. Ó. Relatório de faturamento de estoque. Relatório de controle de estoque. Vamos chamar de controle de estoque. Aí tem que fazer os ajustes, tá bom? Olha lá. Vamos fazer os hiperlinks. Ó. Vendas, botãozinho direito, link. Vamos fazer com vendas. Estoque. Botãozinho direito, faz o link com estoque. E a ordem de serviço faz o link com a ordem de serviço. Ao clicar em ordem de serviço, fomos para a ordem de serviço. Relatório de ordens de serviço. Tudo bem? E aí você poderia até pensar em cores diferentes, né, gente? Isso que é o interessante, eu acho, da gente também pensar, tá? Ó. Fiz o hiperlink. Vamos fazer o link também, ó, do estoque. E depois o link do vendas. Então você poderia até pensar em cores diferentes para ilustrar, ok? Ó? Mas olha que bacana. Ó. Fui para o vendas, fui para o estoque, fui para a ordem de serviço. Então é tudo uma questão de ajuste depois para você organizar isso melhor, tá? Ó, vou trazer um pouquinho melhor aqui, ó. Deixa eu trazer agora aqui um pouquinho mais para cá. Como eu falei, você não vai estar no mesmo alinhamento, mas não tem problema. Serve para você ver que o recurso funciona. Olha lá, ó. Escolhi a Ana, ó, fui no estoque, vou escolher o Pedro, fui no vendas, escolhi, né, ó, ao Lucas. Veja que ele gera os dados, tá? Para fechar, exibir, tiro barra de título, tiro linha de grade. Vamos ver como vai ficar agora, ó. Vou encolher aqui, ó, na parte superior. Olha o painel sendo apresentado para você. Como minha tela não está na resolução adequada, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu acho 105%, acho que dá. Para apresentar aí para vocês isso. Ó. Então aqui nós temos o painel. Né, um painel todo interativo, né? Ó. Opa, tem uma informação lá que duplicou, lá na parte superior. Pronto, paguei, ó. Pronto. Olha lá, ó. Então a gente tem aí a visualização do painel. E muitas vezes a gente fica pensando, puxa, dá para fazer com o Excel? Dá para fazer com o Excel. Tudo isso que a gente apresentou são recursos de treino, que é muito importante treinar. Então quando você desenvolve uma tabela de treino, você faz uma tabela simples, você não precisa ficar pensando em reinventar a roda, buscar dados, não. Faz isso para você treinar e aplicar melhor no teu dia a dia. Tudo bem? Vale lembrar, pessoal, que eu não falei ainda de outro, não falei aqui, ó, falei para vocês desses recursos para vocês escolherem as cores, né, ó, definir uma paleta, né, mas esses detalhes a gente tem mais dentro do curso de Excel Online. Falei para vocês escolherem aqui, ó, layouts, né, também, ó, que vocês podem escolher algum layout que você acha interessante, né, para criar, né, teu relatório, teu painel pela primeira vez. Enfim, são ideias que a gente trouxe para vocês pensarem em apresentar os dados do melhor modo em um relatório no Excel. E aqui nesse relatório que você viu que, por exemplo, peguei, montei o layout, depois eu dupliquei, depois só tenho que fazer esse tratamento visual dos dados de um melhor modo para apresentar, tá bom?
Deixa eu só encolher mais aqui, ó, aumentar um pouquinho mais para cá. Isso aqui me incomodou um pouquinho visualmente, mas não tem problema também não. Tem alguns detalhes ainda que precisaria acertar visualmente, alguns alinhamentos ali. Tudo bem, pessoal? Então hoje, mostrando aí para vocês como que vocês podem fazer o treino de vocês, e eu quero que vocês treinem para criar aí os seus relatórios, tá? Então treinar é muito importante sim, para você criar os seus relatórios. Se você quer aprender a fazer o uso de imagens, de formas, dá uma olhada aqui no canal que tem uma série de vídeos a rodo para vocês aprenderem a criar visuais melhores para os seus relatórios. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então confira o depoimento do nosso aluno. Sou aluno do professor Michel Fabiano. Sabia um pouco do Excel quando eu comprei o curso, mas não sabia muito da parte avançada, dashboard, VBA, e acabei aprendendo ao longo dos módulos do curso. E também o professor 100% dedicado, qualquer dúvida, ele tira a sua dúvida, não importa o horário. Já mandei mensagem para ele meia-noite, ele me respondeu. Já mandei mensagem antes de ir para uma reunião, ele me respondeu. Tô com dúvida aqui, ele sempre vai chegar junto de você. E só tenho a agradecer a ele, e me agregou muito. Tinha coisas que eu não sabia, que era muito básico. Ele acabou somando, e é isso aí. Valeu, galera.